O segredo das águas do Maranhão. Na costa silenciosa do Maranhão, onde o vento sopra histórias antigas e o mar esconde segredos que o homem jamais deveria descobrir, algo perturbador aconteceu. Um grupo de pescadores, homens simples, acostumados à dureza da vida no mar, testemunhou o inexplicável. Uma figura emergiu das águas escuras. O testemunho proibido. Metade mulher, metade criatura marinha, um olhar profundo, negro, que não parecia humano. Eles filmaram, eles registraram, mas em poucos minutos o vídeo desapareceu de todos os celulares. O que teria tanto poder para apagar provas de algo tão grandioso? Seria apenas uma lenda que ressurgiu das profundezas ou estamos diante de uma verdade que o governo insiste em esconder de todos nós? O fato é que um deles pagou caro pelo que viu. 2 dias depois, foi encontrado morto, afogado em circunstâncias misteriosas, em um trecho calmo de maré, onde nunca deveria ter acontecido. Uma história proibida. E hoje você vai acompanhar essa história proibida. Vai ouvir cada detalhe, como se estivesse ali à beira do mar, sentindo a mesma angústia que aqueles pescadores sentiram. Mas atenção, não é apenas uma narrativa qualquer. O que você vai conhecer agora é um relato baseado em fatos que continuam sendo silenciados até hoje. Então, prepare-se, apague as luzes, ajuste o volume e mergulhe comigo nessa investigação obscura, porque o que está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você olha para o mar. João Batista de Souza. O pescador. João Batista de Souza tinha 47 anos em 2017. Morador da pequena comunidade pesqueira de Alcântara, no Maranhão. Sua vida girava em torno do mar. Desde jovem acompanhava o pai em canoas de madeira, lançando redes ao amanhecer e voltando ao entardecer com peixes que sustentavam a família. A comunidade. O tempo passava devagar por ali, com casas simples de taipa, ruas estreitas de terra e o cheiro constante de maresia invadindo as janelas. João era conhecido por ser um homem trabalhador, calado e de confiança. A família. Vivia em paz com sua esposa, Dona Lourdes, e 2 filhos adolescentes que ajudavam nas tarefas da pesca. A rotina de um pescador. A rotina de João começava antes do sol nascer. Ele se levantava por volta das 4 da manhã, fazia um café forte em coador de pano e seguia até a beira do mar com sua lanterna de pilha já enfraquecida. Ali encontrava outros pescadores, homens com mãos calejadas e olhos marcados pelo sal e pelo tempo. Enquanto organizavam as redes, conversavam sobre o clima, as marés e as histórias estranhas que vez ou outra circulavam entre eles. João não acreditava em superstições, mas respeitava a tradição de ouvir em silêncio os mais velhos quando falavam de aparições no mar. Uma vida simples. Finais de tarde. Nos finais de tarde, gostava de se sentar na varanda de sua casa simples, observando as embarcações, voltando uma a uma. Preparação do alimento. Seu prazer estava em limpar os peixes frescos e preparar um ensopado junto da esposa. Música e família. Às vezes, João pegava o violão surrado herdado do pai e dedilhava músicas antigas que falavam de saudade e vida no mar. Era nesses momentos que se sentia inteiro, cercado pela família, pelo cheiro de peixe cozinhando e pelo barulho distante das ondas batendo nas pedras da costa. A inquietação antiga. Apesar da calma aparente, João carregava em si uma inquietação antiga. Certa vez, ainda adolescente pescando com o pai, jurou ter visto algo estranho no mar. Uma figura feminina que parecia nadar rente à superfície, desaparecendo quando ele piscou. Nunca comentou com ninguém, mas aquela lembrança como uma sombra sempre voltava em noites silenciosas. Talvez por isso, mesmo sendo homem prático, tinha o costume de fazer uma oração rápida antes de sair para pescar, pedindo proteção contra o desconhecido que se escondia nas águas profundas. Alcântara em transformação. Naquela época, Alcântara vivia mudanças sutis. O avanço da tecnologia chegava devagar, mas já era possível ver celulares nas mãos dos mais jovens, conectados às redes sociais, mesmo em locais onde o sinal falhava. João, no entanto, continuava avesso a isso. Carregava um celular simples, apenas para receber chamadas e usava lanternas de pilha em vez de aplicativos de luz. Para ele, o mar ainda era o mesmo dos tempos antigos, indomável e misterioso, mas logo descobriria que o desconhecido estava prestes a se mostrar de forma brutal. A festa da padroeira. Preparativos. Em meados de agosto, a comunidade preparava-se para a tradicional festa de Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade. João participava ativamente, ajudando a erguer barracas e a organizar a procissão marítima. Histórias e avisos. Era um evento de fé e de celebração, mas também de histórias contadas em voz baixa. Os mais velhos diziam que agosto era mês perigoso para quem dependia do mar. Muitos acidentes haviam acontecido nesse período,
sempre cercados de rumores sobre coisas que não deveriam ser vistas. Véspera da festa. Na manhã do dia 14, João se reuniu com 2 amigos próximos, Raimundo e Chico, para uma pescaria noturna. A ideia era sair ainda ao entardecer e voltar ao amanhecer com redes cheias. O mar estava calmo, mas a lua crescente iluminava de forma incomum, refletindo como prata líquida sobre as águas. Carregaram gelo, lampiões e até um celular com câmera pertencente ao filho de Chico para registrar o que fosse preciso. João não sabia ainda que aquela simples pescaria mudaria não só sua vida, mas o destino da comunidade inteira. A noite da pescaria. Naquele dia, o riso corria solto entre os 3 enquanto ajeitavam o barco. Era um momento de camaradagem, um respiro antes do esforço físico da pesca, mas por trás das piadas e do cheiro de combustível misturado ao sal, havia uma tensão sutil. O mar, apesar de belo, parecia mais silencioso do que o normal. João percebeu que os pássaros que normalmente sobrevoavam a região estavam ausentes e o vento, em vez de trazer frescor, parecia arrastar um peso invisível. O trio partiu pouco depois do pôr do sol, deixando para trás as luzes tímidas da cidade. Navegaram em silêncio por alguns minutos, até que Chico, sempre mais falante, começou a contar uma história que ouvirá do avô. Presságios no mar. Falava de uma mulher que chorava no meio do oceano, atraindo pescadores para a morte. João riu, dizendo que aquilo não passava de invenção, mas no fundo sentiu um arrepio. Lembrou-se da visão da juventude, aquela figura misteriosa que vira desaparecer entre as ondas, e, pela primeira vez em muitos anos, duvidou de sua própria descrença. O silêncio anormal. A embarcação seguia balançando suavemente, cortando as águas da costa maranhense com um ritmo lento, enquanto João, Raimundo e Chico preparavam as redes. A lua estava alta, iluminando com intensidade quase sobrenatural a superfície prateada do mar. A inquietação. João, sentado na proa, observava o horizonte e sentia uma estranha pressão no peito. O silêncio da noite parecia maior do que o normal. Nem mesmo o coachar dos sapos da beira do mangue ou o canto distante dos pássaros se fazia ouvir. O mundo parecia suspenso aguardando algo. O momento da aparição. Enquanto lançavam as redes, Chico pegou o celular do filho e começou a filmar a pescaria. Ele dizia que queria mostrar em casa como trabalhavam no mar para provar que não passavam a noite só bebendo e conversando. Raimundo riu dizendo que não era boa ideia brincar com filmagens no mar àquela hora. João permaneceu em silêncio, observando os reflexos da lua sobre a água. O que antes era um espetáculo natural, agora parecia estranho, quase como se a luz revelasse algo escondido sob a superfície. Foi então que aconteceu. Às margens do barco, a uns 20 metros de distância, uma figura surgiu lentamente das águas. À primeira vista parecia uma mulher com cabelos longos e escuros grudados ao rosto. De repente, a figura mergulhou novamente, desaparecendo nas profundezas. O silêncio voltou, mas agora carregado de tensão. O celular ainda estava gravando e no vídeo era possível ver claramente a criatura. Chico respirava ofegante, repetindo que aquilo precisava ser mostrado a todos. Raimundo implorava para apagar a filmagem, dizendo que coisas daquele tipo não deviam ser expostas. João, dividido entre a razão e o medo, apenas pedia calma, mas dentro de si sabia que algo terrível começara naquela noite. O retorno e a propagação. A volta silenciosa. A volta para a costa foi silenciosa. Nenhum dos 3 conseguia falar com clareza. O motor do barco parecia e de forma mais alta do que o normal, como se denunciasse sua presença às profundezas. Quando finalmente chegaram a Alcântara, o céu já clareava e os primeiros moradores estavam despertando. O vídeo se espalha. Chico, ansioso, mostrou rapidamente o vídeo a 2 conhecidos na beira do porto. Em minutos, o arquivo já circulava em grupos de WhatsApp locais. As pessoas comentavam assustadas e o vídeo se espalhava como fogo em palha seca. O desaparecimento misterioso. Mas a reação não foi apenas de curiosidade. Em poucas horas, o vídeo misteriosamente desapareceu dos celulares. Alguns afirmavam que haviam recebido o arquivo, mas ele simplesmente sumira das conversas. Outros juravam que ao tentar abrir aparecia como arquivo corrompido. A primeira morte. João e Raimundo, atordoados, notaram que Chico estava cada vez mais nervoso. Ele dizia que alguém não queria que aquilo fosse visto, que forças maiores estavam apagando as provas. Naquela noite, Chico não apareceu na comunidade. Sua esposa dizia que ele havia saído novamente para pescar sozinho em meio à maré alta. 2 dias depois, seu corpo foi encontrado boiando próximo às pedras da costa, com marcas estranhas nos braços e no pescoço. A notícia caiu como um raio sobre a pequena cidade.
Muitos acreditaram em acidente. Outros sussurravam que a criatura o havia levado. Mas João sabia em seu íntimo que aquilo era apenas o início. A revelação perturbadora. Nós vimos algo que não deveríamos ter visto. E o mais assustador não era apenas a aparição da sereia, mas a rapidez com que a prova havia sido apagada, como se alguém em algum lugar já estivesse esperando por aquilo acontecer. Sentado em sua varanda, olhando para o mar, João repetia para si mesmo essas palavras. Nos dias que seguiram a morte de Chico, o clima em Alcântara se transformou. A pequena comunidade, acostumada com a rotina simples da pesca e da festa da padroeira, agora respirava medo e desconfiança. O enterro de Chico reuniu dezenas de moradores na pequena igreja de pedra. Mas poucos se atreveram a comentar em voz alta sobre a filmagem. Nos corredores e vielas, apenas sussurros circulavam. Ele filmou o que não devia. Foi a mulher do mar quem levou ele. O medo se instala. João permanecia calado, atormentado pela lembrança do olhar negro da criatura e pelo som perturbador que ecoava ainda em sua mente. Raimundo, mais supersticioso, decidiu se afastar do mar. Deixou de pescar, alegando estar doente. Mas João sabia que a doença era o medo. Ele mesmo sentia o coração apertado cada vez que se aproximava da costa, mas precisava continuar. O sustento da família dependia da pesca e abandonar o mar seria como negar a própria vida. Ainda assim, cada rede lançada trazia uma sensação de perigo invisível, como se algo observasse das profundezas. Na semana seguinte ao velório, homens estranhos chegaram a Alcântara. Não eram moradores e nem tinham o jeito de turistas. Vestiam roupas discretas, mas carregavam pranchetas, câmeras e usavam rádios de comunicação. Andavam em grupos pequenos questionando pescadores sobre a noite em que Chico filmou algo no mar. A investigação secreta. O interrogatório. João foi abordado por dois deles enquanto ajeitava sua canoa. Perguntaram friamente se ele tinha visto alguma coisa em comum. O coração de João disparou, mas ele mentiu, dizendo que não havia presenciado nada. Os homens o encararam por alguns segundos, como se soubessem a verdade, e depois seguiram. O amigo aterrorizado. Naquela noite, João foi visitar Raimundo, encontrou o amigo trancado em casa, suando frio, com os olhos vermelhos de insônia. Raimundo confessou que os homens haviam aparecido ali também, exigindo que ele entregasse o celular com qualquer registro da filmagem, mas não havia mais nada. O vídeo desaparecido. O vídeo que antes circulava pelo WhatsApp havia sumido de todos os aparelhos, restando apenas a lembrança perturbadora do que tinham visto. Raimundo tremia ao dizer que aquilo não era obra de tecnologia comum. Eles têm poder para apagar até nossas memórias, se quiserem, sussurrou. A sombra sobre Alcântara. Enquanto isso, a comunidade começou a sentir a presença dos estranhos como uma sombra constante. Barcos que não pertenciam aos pescadores locais passaram a circular próximos à costa. Durante a madrugada, moradores relatavam ver luzes no mar, como se estivessem vasculhando as águas. Alguns afirmavam ter ouvido sons metálicos como máquinas submersas em atividade. Outros diziam que helicópteros sobrevoavam a região em silêncio, sem identificação. João sentia que algo muito maior estava em curso. A esposa de Chico, desesperada, procurou João para desabafar. Contou que na noite anterior à morte, o marido falava de forma confusa, dizendo que alguém havia entrado em contato com ele pedindo uma cópia do vídeo. Que se entregasse poderia ganhar dinheiro e sair daquela vida de dificuldades. Mas o vídeo sumiando apenas um medo crescente. João se arrepiou com a revelação. Não era apenas uma questão sobrenatural. Havia interesses humanos por trás daquele segredo. A invasão e a verdade oculta. A casa revirada. Certa manhã, ao voltar da pesca, João encontrou sua casa revirada. Nada havia sido roubado, mas gavetas estavam abertas, papéis espalhados e até o celular simples que usava estava desmontado sobre a mesa. Lourdes, assustada, disse que dois homens haviam entrado quando ele não estava, mostrando uma credencial que não conseguiu ler. Eles não disseram nada, apenas vasculharam e foram embora. O registro secreto. O sangue de João ferveu. Aquilo era um recado claro. Estavam sendo vigiados. Com medo crescente, João começou a evitar conversar em voz alta sobre a sereia. Passou a anotar em um caderno escondido cada detalhe da noite em que a viram, como uma forma de preservar a verdade. Sabia que se algo acontecesse com ele, ao menos restaria uma prova escrita, mas dentro de si carregava uma certeza assustadora. A conspiração. O governo sabia da existência da criatura. E agora tentava encobrir a todo custo. Na varanda de sua casa,
Olhando para o mar que sempre foi seu companheiro, João murmurava para si: se eles estão escondendo, é porque a verdade é muito maior do que imaginamos. Talvez Chico não tenha sido o último. O aviso das profundezas. As semanas que se seguiram transformaram Alcântara em um lugar de tensão constante. A pacata vila de pescadores, acostumada ao ritmo lento do mar e a festas religiosas, agora vivia sob a sombra de vigilância. João percebia isso em cada detalhe: os barcos estranhos que rondavam a costa, os carros pretos que surgiam nas estradas de terra batida e os olhares de homens desconhecidos que observavam silenciosos da praça principal. O mar guarda segredos que não podem ser silenciados e você acabou de conhecer um deles. Se você chegou até aqui, já percebeu. Essa não é apenas uma história para assustar. É um aviso. Há segredos escondidos debaixo das ondas. Segredos que nenhuma autoridade conseguirá calar para sempre. A questão é: estaremos preparados quando a verdade enfim emergir?